Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, Jorge. Bom dia, você, meu irmão, minha irmã, que junto conosco nessa manhã de sexta-feira estamos aqui, para mais um programa O Espiritismo Responde. Bom dia, Jorge. Tudo bom, meu querido? Bom dia, Valnei. Bom dia, o pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo. Bom dia, o pessoal do chat aí chegando. Mais uma sexta-feira estamos aqui para responder, Responder aquilo que nós sabemos, Muito importante isso. É isso aí. E hoje é dia 30, Já está acabando o mês de janeiro, Como é que passa rápido, Jorge? Final de janeiro, passa muito rápido. A gente tem que aproveitar do tempo. É isso aí. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa aqui, É um programa que, como o Jorge colocou, estamos aqui para, com muito carinho, tentar trazer resposta para as suas dúvidas, Então, fica à vontade. Nós vamos estar com um telefone aqui no Zap, aqui do canal, passando aqui embaixo durante todo o programa, então fique à vontade para pegar este número aí e mandar a sua dúvida para nós, que aí a gente, de posse da sua pergunta, Jorge, a gente vai procurar literatura espírita para estudar, para trazer, numa próxima semana, a resposta da sua dúvida, tá bom, meus queridos? Jorginho, vamos começar? Vamos lá. Vamos fazer a prece, então. Isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, a todos esses trabalhadores da Seara do Bem. Agradecer por esse momento de estarmos aqui reunidos mais uma vez, fazendo reflexões sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Que possamos aproveitar da oportunidade de esclarecimento, de entendimento, de compreensão. Que possamos harmonizar os nossos corações e termos equilíbrio para conseguir trafegar no plano espiritual, com carinho, com amor, com muita vontade de sempre estar progredindo. Te agradecemos, Pai amantíssimo, pela oportunidade. Agradecemos a Jesus e aos nossos guias e ao patrono do nosso canal por estarmos aqui. Assim, Pai amantíssimo, amado Jesus, principalmente a vós, Pai amantíssimo, dê permissão para dar início à nossa reunião de hoje, dando graças a Deus. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
É isso aí, né, Jorge? Então vamos lá. Meus irmãos, então vamos aqui à nossa primeira pergunta da manhã de hoje. Né? Essa pergunta ela é de Sônia Campos, de Carapicuíba, estado de São Paulo. A Sônia, Jorge, ela fez a seguinte pergunta para nós aqui. Por que existe tantas desigualdades sociais se Deus é justo? É a dúvida dela. Deus é justo, Deus... Não, por que então essa desigualdade? É, ela já falou aí, né? Deus é justo, mas existe desigualdade, né? Ele é justo, mas desigualdade existe, né? A doutrina espírita nos aborda, né, com muita profundidade e consolo, né, mostrando que as desigualdades sociais não contradiz a justiça divina. Ela não contradiz a justiça divina, mas explicam, né, pelas leis espirituais que regem a nossa vida. Ela nos explica pelas leis espirituais que regem a nossa vida. Lei de causa e efeito, né? Lei de justiça, amor e caridade. Essas leis que são leis de Deus. Então, Deus é justo, mas a vida não se resume a uma só existência. Porque muitas das vezes falamos de justiça de Deus em relação a nós termos só uma vida. A vida que nós estamos na matéria. E não é assim, né? O Espiritismo nos ensina que não vivemos uma única vida. Cada espírito é criado simples e ignorante e progride ao longo de várias encarnações, de várias reencarnações, né? Assim, diferença de riqueza, de saúde, de poder, limitações, não são privilégios ou punições arbitrárias, mas sim experiências educativas temporárias. A nossa vida é uma educação através de experiências nas quais nós estamos aqui. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 806 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação aos espíritos sobre essa situação. E os espíritos respondem: a desigualdade das condições sociais é uma das provas da justiça de Deus. Olha só. Então, essa desigualdade é relacionada às provas da justiça de Deus. As desigualdades, né, elas podem nos mostrar, né, como provas ou expiações, né? E segundo a doutrina espírita, as condições sociais, né, elas surgem principalmente por dois fatores. O fator que é as provas que nós passamos, que são situações que nós próprios, espírito, colhemos antes de reencarnar, visando o quê? O nosso aprendizado moral. E qual é esse tipo de prova? A prova da riqueza, para aprendermos a usar corretamente aquilo que nós temos. A prova da pobreza, para desenvolver paciência, humildade, fé. Então, são provas que vão fazer com que a gente melhore alguns sentimentos da nossa vida, algumas mudanças do nosso interior. São justamente essas provas que vão colocar nós diante do problema e como vamos agir diante dessas situações. E temos outras, que são as expiações, que já são consequências naturais de mal escolha ou de escolhas nossa feita nos passados. Não como castigo, mas como oportunidade de nós reajustarmos com os outros. Aquele que nós ofendemos, aquele que nós agredimos, aquele que nós prejudicamos, aquele que empoerou o nosso poder diante deles. Então, a gente vem em expiação para fazer o quê? Resgatar tudo aquilo que nós fizemos contra nosso irmão. E Deus, né, não cria espíritos desiguais. São experiências vividas que os colocam, né, em posições diferentes.
São situações de vida. Cada um tem sua vida. Cada um tem sua individualidade. E essa individualidade, essa educação, ela é individual. É para cada um de nós. É a chance, né, que nós temos de nos melhorar. É a oportunidade de fazermos diferente daquilo que nós fizemos errado no passado. Então, a reencarnação, essa desigualdade que a gente vê, porque o outro passa muita miséria, tem muita fome. Alguma coisa tem relacionada com aquilo que fez no passado. De repente, ele foi aquele que teve fartura e usou de maneira indevida aquilo que ele teve de benesse. E agora ele veio provar de uma outra circunstância para ver qual vai ser a atitude dele com relação àquilo. Quando nós passamos pela pobreza, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter paciência, mas não quer dizer que a gente também não vai evoluir espiritualmente. E quem tem a prova da riqueza é para ver o que ela vai fazer com os recursos que ela está tendo temporariamente cedido por Deus. Como ela vai usar aquilo? Se ela vai usar em benefício do seu progresso espiritual e ajudando do progresso também dos irmãos que estão junto dela. Então, é como nós usamos. A escolha sempre é nossa, né? A escolha sempre é feita individualmente de cada um. E Jesus nos ensina dizendo, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Em todas as situações, não é só nas coisas materiais, não, mas nas coisas espirituais também. Se é te dado uma capacidade de você raciocinar, uma capacidade de você ter um entendimento, uma compreensão, como você está usando isso? Mesma coisa é quando te vem as coisas materiais. De que maneira você está usando isso? A gente tem um exemplo muito grande quando Jesus fala do óbito da viúva, quando ela dá daquilo que ela não tem, mas mesmo assim ela conseguiu dar. E alguns têm muito e não conseguem dar nada. Então, é de que maneira que nós fazemos a nossa escolha. Mas essas diferenças, né? Essas diferentes desigualdades, vai chegar um momento que elas vão diminuir pelo nosso avanço intelectual e o nosso avanço espiritual e moral. Não é, Valnei? Não é por aí? É por aí, Jorge. Ô, Jorge, eu estava vendo uma pergunta da nossa irmã Sônia, né? E o que me chamou a atenção logo de início é a questão que ela, numa situação, né, em situações do cotidiano, né? Ela faz esse resgate à ideia de Deus. Deus Jesus, então por que acontece isso, né? Eu acho que é uma coisa que nós temos que sempre ter em mente, buscar enxergar Deus nas situações. Né? Por que isso acontece? É de Deus? Está de acordo? Sempre essa referência. Então, a doutrina espírita, Sônia, ela diz o seguinte, que Deus, ele é, como nós já colocou, né, ele é soberanamente justo e bom. E as suas leis são perfeitas. As desigualdades sociais não são criações divinas arbitrarias, mas consequências das escolhas humanas ao longo das múltiplas existências. Cada espírito, Sônia, ele reencarna em condições diferentes, conforme sua necessidade de aprendizado, reparação e progresso. Né? Então, essas desigualdades não é porque Deus assim quis. Nós temos livre-arbítrio, né? Então, nós fazemos o que nós achamos que nos convém, que é a melhor opção, e nem sempre, aliás, comumente, não é a melhor opção, né, Jorge? Porque nós não temos essa condição de estar sempre acertando. A gente erra, e tudo bem, porque o errar também faz parte do processo de aprendizagem, de adquirir experiência, e com essa experiência a gente ia avaliar se as consequências foram boas, né, ou não, se foram agradáveis ou não. Então, com isso, vai gerar essa desigualdade. Então, de novo, a desigualdade não tem como origem o pai, tem como origem as nossas escolhas que não foram acertadas. E aí você vai perguntar, mas o pai deixou a gente errar e colher isso aí? Mas olha só, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai aprender se a gente não vivenciar a situação? Né? Muitos poderiam dizer, mas se a gente estudar, né?
se alguém explicar. Não é assim que acontece na sala de aula, né? O professor explica, conta como é que é. Mas a gente guarda isso. Eu vou dizer logo para a matemática. Matemática, ô Jorge, é o carro mexe para simplificar muita coisa. O professor ensina lá na tenra idade nossa, ele ensina que 2 mais 2 é 4. A gente até entende que 2 mais 2 é 4, né, Jorge? Mas no dia seguinte, quando a gente vai fazer o dever sozinho, a gente fica assim, 2 mais 2 é quanto mesmo? A gente vai buscar pela memória, né? Pela aquela lembrança, quanto que o professor disse que era. Mas a partir do momento que a gente começa a exercitar, 2 mais 2, 4 mais 4, né? A gente vai exercitando essas continhas, nós vamos automatizando aquele procedimento. Então, a nossa escolha vai ficando mais acertada, porque nesse processo, né, a gente errou, a gente vai errando. E o professor vai mostrando, ó, está errado, por isso assim é assado. Quer dizer, cada um com o seu modo de explicar, né, que é bem pessoal. Então, meus irmãos, a desigualdade, ela é fruto das nossas decisões, que não são equivocadas, e Deus permite porque é através dessas experiências em ambiente desigual que a gente vai aprender, a gente vai refletir, e a dura penas ou não, a gente vai aprender. Muitas das vezes, né, Jorge, a gente olha assim, a maioria de nós aqui somos pessoas que não somos ricos, né? Não somos ricos. Então a gente olha para aquele outro que tem mais posse e a gente fica assim, que a gente fica com inveja muitas das vezes, porque queria estar naquele status, né, de riqueza. Mas você experimenta o não ter, o ter que segurar aquela sua vontade de ter, porque você não tem condição de ter. Então, exercite em você valores, né, de resignação, né, de ser mais humilde, porque tua situação é uma situação humilde. É uma experiência que, de repente, para aquele que tem mais dinheiro, ele não está experimentando isso. Ele não está experimentando. Porque a prova dele, a lição em que ele vai aprender, né, o 2 mais 2 dele, é o outro. É de não ser prepotente, de repente. Né? É do pensar que para ele está fácil, ele tem um recurso, mas tanta gente que não tem. Então, é aquele olhar para o outro que tem uma dificuldade econômica que ele não tem. Então, ele começa a pensar o que eu posso fazer para minimizar a dificuldade do outro. Então, está vendo, meus irmãos? Então, cada tipo de desigualdade que é provocada por nós mesmos, mas permitida por Deus, em contrapartida, tem essa condição de nos dar a vivência, de nos dar a condição de refletir sobre aquela situação que nós estamos inseridos e tirar uma lição. Porque nas sucessivas reencarnações que nós estamos aqui a passar, e tantas outras que vão vir pela frente, nós temos que, em cada uma delas, tirar um aprendizado, né, Jorge? Porque nós, lá na primeira encarnação, simples e ignorantes, mas com um compromisso passado por Deus, de nós lá na frente chegarmos bem próximo, né? E Jesus Cristo é o modelo. Mas para isso, nós temos que conquistar. E como é que a gente conquista? Senão através da experiência, da vivência. Você veja que quanta coisa Jesus nos ensinou. E até hoje, a gente tem dificuldade de assimilar. Por quê? Porque a gente tem que, para assimilar, a gente tem que exercitar. O que Jesus falou? Larga tudo, né? E me segue. Seguir o quê? Os conceitos que ele está trazendo, o aprendizado que ele está nos passando. Mas a gente, né, fica apegado aos interesses materiais. Então, é difícil. Por que nós não somos Jesus? Não teve mestre maior do que Jesus para conosco. Não teve. Ele foi o maior, ele foi o mestre. E até hoje nós temos dificuldades. Por quê? Porque para nós não termos dificuldades, nós temos que passar por essas experiências, essas vivências duras. Que a riqueza também é dura. E a gente pensa que, poxa, a riqueza é uma prova muito boa. Você tem dinheiro para tudo. Será? Será que ele lá fica assim, questionando se os amigos dele realmente são amigos dele ou do dinheiro dele? Do que ele pode ofertar?
No nosso caso, a gente sabe, né? Não é pelo nosso dinheiro, né, Jorge? A gente não tem, né? Então, se o Jorge é meu amigo, não é porque eu tenho recurso. Não, eu não tenho. Estou no mesmo nível do Jorge, com a dificuldade também, com o dinheiro contadinho no final de mês. Né? Então, essa preocupação eu não tenho. Ele já tem essa preocupação. Né? Se é afinidade ou se é interesse. Então, cada uma traz as suas dificuldades. Cada um traz a sua dificuldade. Você pega essa pessoa famosa, né, Jorge? Que muitas das vezes não pode ir no cinema. A gente vai no cinema tranquilo e tudo bem. Mas ele para ele é complicado, porque ele não vai conseguir ver o filme. Não vão deixar, vão querer conversar, né? Pedir autógrafo, tirar uma fotografia. Então ele não tem essa paz de andar na rua. Então, olha só a dificuldade. Será que ele também gosta disso? Será que ele não trocaria tudo para ter essa condição de ser um autônomo? Não, uma pessoa que passa na rua, um desconhecido, né? Passa na rua e ninguém assim, não reconhece, então ele faz o que ele quer, para, ele olha para aqui, tranquilidade. Será que ele também não reclama por isso? Então, cada um, com as suas desigualdades, tem uma experiência única de aprendizado. E como Deus é justo e bom, é o aprendizado que cada um precisa. E no momento que esse cada um aí, né, onde eu também estou me incluindo, todos nós estamos nos incluindo, estamos na condição de aprender. Você, meu irmão, minha irmã, com a sua dificuldade, seja ela de que caráter for, você está passando porque agora você está em condições de aprender o que o Pai está a te ensinar. Então, que tenhamos esse olho, né, de ver, temos essa disciplina, esse entendimento, esse amor, para como nós colocamos, Deus é justo, Deus é amor. Então, ao invés de reclamar da sua situação de desigualdade, agradeça pela oportunidade que Ele está te dando de você aprender. Né? E assim seguir a tua marcha evolutiva, né? Nesse propósito da evolução. Não é isso, Jorginho? É isso aí. E a igualdade, né, espiritual, né? E esses diversos caminhos que você falou aí, né? Perante Deus, todos os espíritos são iguais em essência, né, Valnei? E o que muda é o grau de adiantamento moral e intelectual conquistado pelo nosso próprio esforço. E a gente vê que essa desigualdade na Terra, elas são passageiras, mas a nossa evolução do espírito é eterna. Então, nós que estamos aqui na Terra, nosso papel, né, de espíritos encarnados em relação às desigualdades, o que nós temos que fazer? Combater a miséria com o bem, amparar aqueles que sofrem, reduzir essa desigualdade pelo amor e pela justiça, e usar os recursos materiais que a gente tem como instrumento de progresso coletivo, né, Valnei? Que a gente tem muitos recursos materiais. Nós é que ainda não sabemos. A gente vê, como você estava falando, eu estava pensando aqui, a gente vê quantas coisas são jogadas nos Ceasa da vida fora em relação à alimentação e tantas pessoas com fome no mundo. A gente joga quase 40% de alimento fora dentro de um Ceasa, onde existe fome, onde existe miséria. Então, a gente tem que mudar, entender essa desigualdade e tentar colocar menos desigualdade na nossa vida. E nós fazemos parte desse coletivo, né? Eu já estava falando isso aí, só quero abrir um parênteses que me arremeteu um estudo que nós fizemos há pouco tempo, que eu fiz há pouco tempo, né? Em que a gente pede a Deus, né? Nossas desigualdades, nossas dificuldades, a gente pede a Deus. Mas a oração, ela tem que ser acompanhada da ação. Então, Jorge colocou, quantas das vezes a gente deixa a comida num prato e joga fora porque está satisfeito? Quantas das vezes nós temos uma roupa, um agasalho, num guarda-roupa, que a gente raramente usa, porque temos outras opções que gostamos mais, com tantas pessoas sentindo frio. Então, a gente fala da injustiça de Deus. Deus é justo, mas Deus está permitindo isso. E você é justo, você também está permitindo isso, porque você tem como amenizar, nem que seja um tiquinho nada, a uma pessoa que seja. E o que você está fazendo? Então, é esses aprendizados que as desigualdades, né, nos proporciona essa condição de ter essa visão mais crítica, sensível, né, e ver um aprendizado, né, o compartilhar. É isso Já aí. vamos para a próxima, então, querido? Vamos, uma pergunta muito boa, né? Que a gente vê que essa desigualdade, a gente esclarecer é muito bom.
Não falando do pessoal que está entrando, não. O pessoal fica quietinho, não participa do chat, mas então, já que o pessoal não participa do chat, vamos valorizar mais ainda, né? Quem está no chat é Ribeiro, que está aí mais uma vez conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E você, meu irmão, fica à vontade. Vai botar um nomezinho aqui no chat, dizer de onde que está falando, para a gente matar nossa curiosidade também, né? Porque na internet tem um mundo a nosso alcance, né? É isso aí. Então, vamos lá. A próxima pergunta é de Ana Mendes. Ana Mendes é aqui da Rio Bonito, Rio de Janeiro. Rio Bonito é metropolitana ou região dos lagos? Sim, metropolitana, né? É metropolitana. É quase divisão, né? Região. Por isso que eu fiquei na dúvida. Porque Silva Jardim, que é o município vizinho, já é considerado região dos lagos, né? Então, vamos lá. A Ana, ela faz a seguinte pergunta, Jorge. Até que ponto somos responsáveis pelos erros dos outros? Caramba, Jorge, nós somos responsáveis pelos erros dos outros? Até que ponto isso pode ser? A gente ele vai pagar pelo erro do outro, né? Puxa vida. Ô, Ana, vamos lá. A doutrina espírita, né? Essa questão é tratada com muito equilíbrio dentro da doutrina espírita, e que profundamente, moralmente, né? Não somos responsáveis pelos erros alheios. Nós não somos responsáveis pelos erros alheios. A menos que tenhamos contribuído direta ou indiretamente para que eles acontecessem. Aí, olha só, já é uma outra situação. Se nós provocamos o erro do outro, nós já temos que uma parte de responsabilidade desse erro. Então, Allan Kardec, né, os espíritos superiores nos ajudam a entender isso por algumas coisas-chave, né, que ele nos fala. A responsabilidade é sempre pessoal. A responsabilidade, ela é individual. Cada espírito responde pelo próprio ato, conforme o nosso grau de consciência e de nossa liberdade, aquilo que nós possuímos. Qual é a nossa consciência? Qual é o que nós pensamos? Como nós agimos? E lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 876, Kardec também faz uma pergunta aos espíritos sobre esse referido assunto, e os espíritos respondem categoricamente: cada um responderá por si mesmo. Ou seja, ninguém erra por nós, nem acerta por nós. Então, quer dizer que nós erramos e acertamos pelas nossas condições, mas influenciamos aos outros. Aí passamos a ser responsáveis quando nós influenciamos aos outros fazer atitudes erradas. Temos uma parcela de responsabilidade, né? Da mesma forma, vamos dizer, a gente sentiu o erro do outro, nós nos omitimos em evitar o mal, damos maus exemplos, usamos autoridade. Isso é referente a nós, pais, educadores, líderes, que usamos a autoridade de maneira sem vigilância moral. Então, isso acarreta uma responsabilidade. E lá no livro, na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec também faz uma indagação sobre esse assunto, e os espíritos nos respondem: somos responsáveis não apenas pelo mal que fazemos, mas também pelo mal que deixamos de impedir. Olha só, fazemos mal quando não impedimos que o mal se realize. Então, isso é responsabilidade. É omissão consciente, também pesa na lei de causa e efeito. Você se omitir conscientemente daquilo que você pode pedir a vir ser um mal. Então, praticamente, responsável das nossas ações somos nós. Mas se nós compartilhamos e não atendemos para esse não incentivar o erro, nós darmos bons exemplos, nós termos vigilância nas nossas atitudes,
Então, isso tudo coopera para que a gente possa ser exemplo. À medida que nós compactuamos, incentivamos o mal, nós somos responsáveis também em erro das outras pessoas. O principal erro é do indivíduo, mas se nós incentivamos esse erro, somos participadores desse erro. Então, a doutrina espírita nos deixa claro, como o Valnei falou na outra questão, do livre-arbítrio, as nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Será que escolhemos para praticar o bem ou será que escolhemos para fazer o mal contra nossos irmãos? Hoje, nós estamos tendo a nossa vida de hoje, no presente, recuperando aquilo que nós já fizemos indevidamente, equivocadamente no passado, que temos que corrigir hoje. Hoje, nós já estamos aprendendo a corrigir e a fazer melhor para que a gente, no futuro, breve, a gente possa ter uma melhor gestão da nossa vida. Então, a nossa encarnação é de aprendizado sempre, a nossa encarnação é de melhora sempre, desde que nós tenhamos responsabilidade consciente das nossas atitudes, daquilo que realizamos, daquilo que fazemos diante do nosso processo reencarnatório. Porque, em algum momento, nós vamos ter que dar conta daquilo que estamos semeando. E não é dar conta ao Pai, não, tá? Não é dar conta a Jesus, é dar conta à nossa própria consciência, que é a nossa consciência é o tribunal da nossa vida, né? E aí, Valnei, o que a gente pode contribuir mais aí? Minha querida, a doutrina espírita, né? Ela diz para nós que cada espírito, que a gente acaba transitando pela fala do Jorge, né? Cada espírito é responsável pelos seus próprios atos. Temos o livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio para nós fazermos ou não uma determinada situação. Por isso, então, nós temos o mérito da razão ou a culpabilidade, né? Pensamentos e escolha, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossos pensamentos e as escolhas nossas do dia a dia. Não respondemos moralmente pelos erros alheios, mas podemos, querida, nos tornar corresponsáveis quando coniventes, omissos ou incentivadores do mal. Quer ver uma coisa que a gente geralmente faz? A gente vê muitas pessoas fazendo, e às vezes até a gente mesmo faz, né, Jorge? Tem uma discussão, um desentendimento, ao invés da gente apaziguar, ou ficar quietinho, mas fazer uma prece para, né, harmonizar o ambiente, a gente toma partido e fica, tá vendo? Quando falou isso, a gente fica instigando que aquela desunião, aquela divergência aumente. Então, aí, nós somos um corresponsável, né? Porque nós tínhamos chance, pelo menos, de ficar quieto, não interferir, mas nós interferimos negativamente. Então, temos que ver bem claro o seguinte: a culpa, vamos dizer assim, se a gente pode falar, é daquele que errou, porque ele tem um livre-arbítrio para errar ou não, para escolher situação A ou situação B, perdoar ou não perdoar. E ele, acima, decidiu de acordo com o coração dele, com o entendimento dele. Então, ele que é o responsável, mas nós podemos ter o nosso quinhão. A doutrina nos esclarece, meus irmãos, que não existe o mal, né, Jorge? Não existe o mal, porque tudo que existe é criação do Pai. E o Pai não criou o mal, o Pai é bom. Ele não vai criar o mal. Mas então, o que seria mal se a gente entende que existe o mal e você diz, Valdir, que o mal não existe? O mal é quando eu tenho uma chance de fazer uma coisa boa e eu não faço. Aí entra na questão que eu falei agora há pouco, né? Da corresponsabilidade. Eu tenho consciência daquela situação, eu tenho uma visão que pode ajudar, mas eu, por diversos motivos, diversas razões, eu assim não faço. Eu fico quieto, eu fico indiferente. Então, caramba, você enxergou alguma coisa que você poderia fazer a favor de resolver uma situação, de ajudar o próximo naquela sua situação de dificuldade, e você não faz? Entendeu? Então, aí que vai entrar não a culpa, mas a corresponsabilidade.
A responsabilidade espiritual, ela vai se ampliar quando temos consciência da situação. E mesmo assim, optamos pela indiferença. Está entendendo como é que é? Foi o que eu acabei de falar. A gente tem essa consciência, mas a gente não. É aquele ditado, né? Aquele ditado que a gente ouve muito, né, Jorge? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Depende, né? Já mudou esse conceito, né, Valdir? Hoje em dia já não se fala isso. Não se fala isso. Por quê? Então, brigando a ponto de sair no braço e você vai ficar assim? Hoje em dia Mas já não se fala isso. vai ficar assim? Quer dizer, o marido que está metendo a mão na mulher, a culpa é dele. Ele vai responder por essa sua ação. Ele vai responder, ele vai ter que dar testemunho do seu arrependimento, da sua mudança de entendimento. Mas, cara, você está vendo uma coisa dessa, você não está fazendo nada? Não é também chegar lá, né, Jorge? Sair no braço, né? Não. Não é isso. Mas você pode fazer alguma coisa. No entanto, é importante também distinguir uma coisa, né? O auxílio fraterno de uma imposição. Muitas das vezes, né, Jorge, você quer auxiliar na solução daquele equívoco que você está vendo. Pô, o Jorge está equivocado nisso aí, não é bem assim, tal, sei o quê, e eu tenho uma visão mais esclarecida, eu vou lá intervir, porque senão eu vou ser corresponsável. A responsabilidade da ação do Jorge, né? Mas eu vou ser corresponsável. E aí eu confundo aquela coisa de auxiliar o Jorge, né? Mostrando o outro lado, chamando ele à razão, à reflexão, com carinho, com amor, com uma imposição. Tem que ser assim. Opa, aí não. Porque o Jorge, errado ou não, ele tem o seu livre-arbítrio. E ele vai colher o que ele está plantando com o uso do seu livre-arbítrio. Uma plantação bonita, formosa, né? Cheia de coisa boa para ele colher, para ele tirar proveito, ou não. É dele. O mérito é dele. Então, a gente também tem que muito distinguir isso aí. O auxílio fraterno de uma imposição. A gente vê muito isso também, né, Jorge, na questão da religião, né? A pessoa tem uma religião, está satisfeita, se encontrou ali, e ele quer ajudar o outro. Aquele espírito fraterno, né? Ele quer ajudar o outro para levar Deus, na visão dele, para aquele outro. Mas aí ele não respeita que o outro tem livre-arbítrio de pensar diferente, de ver Deus de uma outra forma. E aí quer impor. E aí fica uma coisa desagradável, né? E depois até estraga uma relação. Então, isso que nós temos que entender muito bem. Eu percebendo alguma coisa e entendendo que eu tenho como melhorar aquela coisa, fazer. Mas sempre com uma visão de auxílio e não de imposição, né? Isso tem que ficar bem claro para mim. O verdadeiro compromisso do cristão nosso, né, não está em carregar a culpa do outro, não, mas agir com amor, sem julgar, sem compactuar e sem se omitir diante do sofrimento. É uma grande visão que nós temos que ter. Qual foi a proposta? Também é uma coisa que eu sempre trago, né? Porque eu trago para mim. É uma coisa que eu trago para minha lembrança. O grande legado de Jesus é o quê? É nos ensinar a servir e amar. Então, aqui, de novo, né? Agir com amor, sem julgar. Então, na briga do casal, que eu citei agora há pouco como exemplo, né? Não é julgar se é o marido ou se é a esposa que está errado. Não é. A questão não é essa. E é uma coisa que facilmente a gente entra nessa nuance, né, Jorge? Né? De ver quem está certo. Eu gostei de você ter trazido isso aí, né? Que aí a gente pode falar, né, em limite da responsabilidade, né, Moleque? Você trouxe 3 coisas, né, que eu anotei aqui. Nós, né, não somos responsáveis quando orientamos com amor e clareza. Advertimos sem imposição, o que você falou aí. A gente quer impor aquilo que a gente acha. A gente advertir sem imposição é orientação, né? E respeitar o que você falou, o livre-arbítrio do outro. Por quê? Depois disso, a escolha pertence a ele. A doutrina espírita não nos pede controle, né? Mas a nós termos uma consciência tranquila. Ela não nos pede controle. Ela nos pede que nós tenhamos a consciência tranquila naquilo que nós fazemos.
E o papel, né, desse amor e essa caridade que a gente tanto estuda, que a gente tanto fala, que a gente tanto tem que colocar dentro de nós, é quando o outro erra, né, Valnei? Nossa tarefa não é de julgar, como você falou, mas de nós orarmos, de nós esclarecermos, quando possível, e amparar sem compactuar com o erro, mas confiar sempre em quem? Na justiça de Deus. Porque Jesus nos falou sempre, a cada um segundo as suas obras. Isso é a fala de Jesus. Cada um é responsável pelaquilo que realiza. Então, a gente vê que essa tarefa, essa consciência, né, como diz Joana de Angelis lá na sua coleção psicológica, ela sempre vem nos atentando para o raciocínio consciente, que é o amadurecimento do nosso espírito em relação às nossas atitudes, seja elas atitudes verbais, seja elas atitudes corporais, mas que seja de maneira consciente e responsável, né? E nos traz todo esse entendimento. Isso é que é importante. Então, continuando, né, que eu coloquei a questão do agir com amor, sem julgar, né, que eu estava falando, né? Completando, sem compactuar e sem se omitir diante do sofrimento, né? Aí umas considerações que a gente faz aqui. Ajudar, né? Nós temos que ajudar, sem assumir a culpa, que é do outro. A culpa é do outro, porque é ele que, através do livre-arbítrio, teve uma ação equivocada. Então a gente vai ajudar, mas a culpa é dele, porque é ele que errou. Eu estou ajudando, eu estou auxiliando, né, fraternalmente. Eu não devo me omitir, porque se eu vir a situação e vi, né, o que eu posso contribuir com amor para aquela situação, para aquelas pessoas, eu não posso omitir, porque omitir também vai gerar consequências para mim, né? É o meu erro. E aí é minha culpa pela minha omissão, porque eu podia fazer alguma coisa, sabia o que fazer, ou pelo menos achava que sabia o que fazer, e não fiz, eu fui omisso. Então, é um outro erro, só que esse erro agora é meu, um erro da omissão. Porque não é aquela coisa, né, Jorge, que eu não sabia o que fazer. Não, eu sei o que fazer. Vou fazer uma prece para Jesus, né, ajudar essa situação, para a pessoa ter discernimento e sabedoria, porque eu não tenho. Eu não tenho como ajudar. Quer ver, a gente vê alguém na rua com dificuldade? Eu sou médico, não, sou enfermeiro, sou técnico. Não sou nada disso. Mas eu não tenho um telefone celular que posso ligar para um bombeiro, né? Simples assim, né, Jorge? A pessoa passando mal na pista. Eu não sou na área de saúde, eu não tenho a mínima noção do que fazer, nem de identificar qual é o problema. Mas eu sei que a pessoa está passando mal, está óbvio para mim. Eu não posso pedir pelo telefone, né, ligar para o bombeiro uma ajuda. Mas estou sem telefone. Eu não posso chamar quem está passando por perto para ajudar, já que eu não tenho nenhum telefone para ligar. Então, se eu não faço isso, o erro é meu. Aquele erro da omissão, não o original, o primeiro, da omissão é meu. E é uma outra coisa, né? Respeitar o livre-arbítrio. Então, tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Cada um tem que ser respeitado o seu livre-arbítrio. Mas nem por isso eu vou abandonar aquele que sofre. Na verdade, mas olha só, a questão da minha responsabilidade. O outro está sofrendo por uma decisão equivocada que ele teve, né? Eu estou ali auxiliando, não estou impondo, eu estou auxiliando. Mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio, como nós já vimos isso, né? Mas nem por isso a pessoa não está aceitando a sua ideia, a sua sugestão, nem por isso eu vou abandoná-lo. Eu auxiliei fraternalmente, dei a minha dica, minha sugestão, meu carinho, minha fé, dei a proposta de mudança para ele não aceitou, e tudo bem, ele tem esse direito, mas não é porque ele não aceitou que eu vou abandonar, eu continuo com ele. Jesus na cruz nos abandonou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não é isso? Então, em momento nenhum, mesmo a gente não ouvindo o que Jesus falou, ele não nos abandonou. Então, fica aí, né, essa reflexão para todos nós. E o tempo voa, né, Jorge? Cara, boa. Vamos para a terceira? Vamos.
Então, a O terceira tempo pergunta urge, o tempo urge. urge. A terceira é do Antônio Simos, aqui de Petrópolis, região serrana do estado do Rio. O Antônio Simos ele colocou o seguinte: Jorge, relações abusivas pode ter vínculos de vidas passadas? Pode ser coisa do passado, Jorge? Essas perguntas, né, são bem relacionadas à atualidade, né? Abusivas, relacionamento do passado, né? A doutrina espírita sempre, né, ela nos ensina que relações abusivas pode ter vínculo sim com os passados, com as vidas passadas, mas faz um alerta muito claro e muito importante, né? Que isso nunca justifica o abuso, nem obriga a ninguém permanecer nele. Olha, então, o que nos responde a doutrina espírita? Pode ser, sim, vínculo com as vidas passadas, mas não justifica aquele que está fazendo o abuso. E nem obriga a outra pessoa que está sendo abusada em permanecer naquele abuso. Então, o que é isso? O que nos diz isso a doutrina? Os vínculos de vida passada. O Espiritismo nos explica que os espíritos, né, se reencontram ao longo das reencarnações para quê? Por que nós fazemos a nossa programação, né, de reencarnação? É justamente para que a gente possa reparar erros, aprender a amar de forma mais elevada, transformar o ódio em respeito, ter a nossa própria autonomia de nossas ações, fazer um domínio em fraternidade. Então, os espíritos, né, ele nos fala que nós temos afinidade e nos comprometemos lá no passado. E esse compromisso no passado, eles podem renascer junto para reajustes morais. Então, a gente vê que essa relação de abuso são relações que tivemos no passado, aonde já fizemos indevidamente alguma coisa, tanto aquele que abusa como aquele que está sendo abusado, em uma relação passada, estão vindo justamente de novo para quê? Para que encontre uma relação de harmonia e de equilíbrio. Então, uma relação difícil pode trazer raízes lá de trás, aonde abuso de poder, traições, violência emocional ou física, dependência afetiva, domínio de um sobre o outro, submissão do outro. Então, essa situação desses abusos está tudo relacionado com essas situações. Não é de uma vida só, mas sim de uma vida de várias reencarnações. Tem espíritos que encarnam várias vezes para essas corrigendas e chega na encarnação, falham justamente por não corrigir essas situações. Então, a gente vê que a maneira... Como você conhece, né, aquele abuso de poder, aquele abuso de força física, quando a gente vai lá no Evangelho de Jesus e vê lá, sejamos brandos e pacíficos. Se nós não somos brandos e pacíficos, nós vamos abusar da força física, do poder. Então, a gente começa a ver que dentro do Evangelho de Jesus nos traz um tratamento para a nossa correção, para a nossa mudança de atitude, o que é importante. Então, nesse resgate, né, não é sofrimento imposto, não, pessoal. Né? Foi imposto por Deus isso. Não. Deus não exige que ninguém permaneça no mal para apagar o passado. Deus não permite isso. Prova também não é punição. Resgate não significa aceitar violência.
Então, a gente tem que saber como nós vamos nos comportar, aquele que é o abusador e aquele que é o abusado. De que maneira a nossa conduta vai ter para que isso seja feito o resgate. Postura, mudança moral, equilíbrio, harmonização do espírito. É isso que nós temos que trabalhar em relação a nós. Quando nós, que somos a quem abusa, né, pelas nossas tendências do nosso ser, radicar, melhorar, tirar todas essas nossas tendências. Mas ninguém é obrigado a viver em abuso. Né, Valnei? Verdade. Meus irmãos, a doutrina, como o Jorge colocou, ela esclarece, né, que muitos vínculos afetivos têm, sim, raiz, né, em experiências de vidas anteriores, mas não justifica nem naturaliza o abuso, né? O que a gente tem que entender que essa situação pode estar surgindo também para nós como reencontros destinados a uma reparação. Porque vamos lembrar que nós estamos aqui para quê? Para um crescimento, né? Para um entendimento, para uma compreensão. Mas através do nosso livre-arbítrio, quantas decisões também equivocadas, né, nós tomamos, né? Então, sempre é uma oportunidade de uma reparação. Nós aqui nos encontramos no núcleo familiar. Por que será? Por laços de amor? Com certeza, no núcleo familiar, né, Jorge? Tem laços de afeição em que a gente se associa porque a gente gosta de estar com o outro e a gente torce pelo outro, a gente auxilia a caminhada do outro. Mas também no núcleo familiar tem os encontros destinados à reparação. Aquelas relações difíceis, não é difícil o outro, não. É difícil nós, que não temos paciência, que não temos compreensão, não nos propomos a isso. Então, tudo são situações para a gente reparar os nossos equívocos, né? As nossas decisões infelizes. Isso prova para nós, mais uma vez, a bondade e o amor do Pai, que sempre nos dá a oportunidade para o reparo. Então, aquele abuso que começou lá atrás, novamente a gente se encontra aqui junto, né, Jorge? Numa mesma encarnação, bem próximo, com vestígio daquele abuso de outrora, numa iniciativa do Pai, para que nós, mais uma vez, tenhamos a oportunidade de entender, de compreender e de nos ajustarmos com a lei de amor. Repararmos isso. Não alimentar, não manter essa relação abusiva, mas fazer com que o amor ensinado pelo Mestre Jesus realmente seja compreendido e entendido por cada um de nós e que dê frutos, né? O espírito não reencarna para sofrer definitivamente, mas para superar padrões inferiores e desenvolver dignidade, respeito e amor próprio. Então, de novo, né? Olha as oportunidades que nós temos a cada instante. Nós devemos parar, nós falamos hoje das desigualdades, né? Falamos agora dessas relações abusivas, falamos de pobreza, riqueza, falamos tantas coisas hoje, inclusive nas respostas, e a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver que são tudo coisas do nosso dia a dia. A gente vê no outro, mas se a gente tiver olhos de ver mesmo, né? Nós vamos ver em nós essas condutas, esses equívocos. E, na verdade, qual é a situação central de todos esses equívocos que se apresentam na vida de cada um através das sucessivas reencarnações? Senão as oportunidades de reparação, de ajustes, de compreensão, de entendimento. E aí, nas nossas decisões tomadas por nós, onde nós somos responsáveis, faremos com maior índice de acerto.
Essa é a proposta. Como nos diz a doutrina espírita, fomos criados lá atrás, cada um no seu momento, né? Simples e ignorantes, mas com a certeza que vamos ser bem melhores. Vamos ter esse entendimento, essa compreensão, vamos chegar próximo do Pai. Vamos vê-lo com mais clareza, como Jesus nos mostrou, né? Em que ele compreendia a vontade do Pai e assim ele agia de acordo com a vontade do Pai. Com isso, ele era feliz, ele não sofria. Não é questão de não ter dor. A dor é física, né, Jorge? A dor é física. Mas se compreendido o processo, você não sofre. Você sente dor, mas você não sofre. Então, que possamos, através dessas perguntas que tivemos aqui hoje, a oportunidade de esclarecer os irmãos que as trouxeram, compreender que tudo que nós passamos, seja o que for, é oportunidade de aprendizagem, né? Amando, respeitando, né? Não sendo omisso, sendo participativo, com respeito, mas sendo participativo e aproveitando a oportunidade que quantos espíritos querem estar aqui encarnados para mostrar para si mesmo, primeiramente, que compreendeu, que entendeu e que vai fazer diferente. Então, que aprendamos isso, porque aqui, encarnado, é uma grande sala de aula. Para quando nós voltarmos para o mundo espiritual, aí realmente com uma compreensão melhor, né? Já sem esse filtro que nos ofusca as percepções que ocorrem, nós compreendermos o avanço que conseguimos dar na encarnação, né? Então, fica aí essa minha reflexão e um agradecimento a todos vocês. Lembrando a quem foi chegando aí no decorrer da live, que essas perguntas que nós trouxemos aqui é a pergunta que vocês mandam para a gente através dos telefones de zap, que está passando aqui na parte de baixo da tela. Então, fique à vontade, não fique com vergonha, não fique inimigo. Faça a sua pergunta, se assim você deseja, que nós temos o maior prazer, né, eu e Jorge, de responder. Se a gente não souber, a gente vai procurar na literatura espírita, vai estudar, que é bom que a gente aprende também com a sua pergunta. E vamos trazer aqui, porque não fique com vergonha, meu amigo. A sua dúvida é a dúvida, com certeza, de muito mais irmãos. Então, dê a oportunidade de esclarecer nas suas dúvidas, também propiciar o esclarecimento, né, de tantos outros, que às vezes, né, não vê se é só timidez, na verdade, ou não estão assistindo aqui, né, Jorge, né? Mas numa outra oportunidade, num outro dia, numa outra semana, num outro mês, sem querer, entre aspas, né, se depara com essa live e vê essa situação que ele, naquele momento, está vivendo e que a resposta dê um conforto para ele. Tá ok? Isso aí. Querido. Deixa eu só falar só uma coisinha aqui sobre esse do abuso. Se há agressão, humilhação, medo, controle, violência psicológica ou física, o afastamento é lícito, tá? E é necessário. O aprendizado pode ocorrer depois. Mas se há esse tipo de violência, é lícito que se faça o afastamento. E necessário, tá? Então, se alguém está passando por abuso, de alguma forma, de qualquer motivo, que faça o afastamento, que procure os canais corretos para poder ter o amparo necessário. É isso aí, bem lembrado, Jorge, bem lembrado mesmo. Bem, meus irmãos, nós estamos acabando, e aqui fica o convite para todos vocês, para a semana que vem, sexta-feira, né, estar aqui junto conosco, nesse papo gostoso, onde a gente traz as reflexões para cada um de nós, incluindo nós mesmos, né? Porque somos os primeiros a ouvir, tá? E com isso nos auxiliar na caminhada do Pai. Nesse momento, onde nós nos preparamos para encerrar nosso programa da sexta-feira, né? Eu convido a todos vocês a se unir a nós aqui numa oração. Nesse momento que a gente eleva nosso pensamento, com todo sentimento, com toda sinceridade, para esse Pai Criador, né? Então, se vocês se sentirem mais confortáveis, que feche os olhos, que busque, né, senti-lo junto a ti. Mestre amado Jesus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado pelo apoio, pelo amparo, pelas oportunidades que nos é ofertado a cada instante. Senhor, que possamos, através deste programa, levar o esclarecimento, o discernimento, o amparo a tantos corações aflitos que se apresentam tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Que possamos, Senhor Jesus, ter contribuído, dando condição de um entendimento, de um esclarecimento melhor a esses irmãos. Que nós também, através das nossas reflexões, também tenhamos a humildade, a sabedoria de levar para nossas vidas todas essas reflexões. Que possamos, cada um de nós que aqui estamos, unidos por esse laço de amor, sentir cada vez mais forte em nossos corações a tua vibração de paz, de amor. Que possamos mantê-la cada vez mais presente em nossa caminhada, contagiando aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Que assim como vós fizeste brilhantemente, que possamos nós, numa outra escala, né, mais simples, mais humilde, também levar este ensinamento, levar este amor, esta compreensão para tantos, Senhor Jesus, que são trazidos para a nossa convivência, nem que seja um relance. Que a sua vibração de paz, de amor, possa envolver os corações aflitos, desamparados, que eles sintam ânimos, que eles sintam esperança, que eles sintam a sua presença, os animando, mostrando que amanhã é um novo dia que surge com novas possibilidades, com o sol a iluminar a sua caminhada, aquecer o seu coração, na certeza que tu está um caminho a ampará-lo, a guiá-lo. Então, Mestre amado Jesus, queremos nós, humildemente, com a permissão da direção espiritual deste canal, mas, sobretudo, Mestre amado Jesus, com a sua permissão e a do Pai, poder darmos por concluído mais um estudo, né, neste programa, na manhã da sexta-feira. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.